Fala meus queridos, minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma dica rápida aqui no canal do Professor Antônio. Pessoal, a dica rápida que eu tenho hoje para vocês vai ser sobre trabalho de uma força. May the force be with you. May the force be with you. May the force be with you. May the force be with us all. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é, como funciona, formas de calcular esse cara. Primeira coisa que eu vou falar para vocês, existem duas maneiras para calcular o trabalho de uma força. Na verdade, existem várias outras, tá? Mas essas são as principais. O que eu posso pensar? O trabalho de uma força, caso a força seja constante, ele pode ser calculado pela equação trabalho, letra tal, F delta S, cosseno θ. O que a gente tem que tomar cuidado, e essa equaçãozinha já está lá no Instagram para vocês, tá? Cosseno θ. Quem é o θ? O θ será o ângulo entre os vetores força e deslocamento. Sempre. Esses dois caras são vetores e eu preciso olhar esse ângulo. Vou mostrar para vocês como fazer isso no nosso exemplo, beleza? Caso a força não seja constante, provavelmente o exercício vai fornecer para você um gráfico de força por deslocamento. Cuidado, de novo, força por deslocamento, não por tempo, porque aí vai ser quantidade de movimento e a gente vai falar isso daqui um mês e pouco, tá? Então, beleza. Força por deslocamento, tá vendo que aqui o gráfico que está em preto para a gente fornece uma força variável. Se eu pegar essa situação e calcular essa área, o trabalho será igual a essa área. Fechou? Então, trabalho, força, deslocamento, cosseno θ ou trabalho igual a área. A primeira pergunta que vocês podem ter feito aí é o seguinte, mas professor, como é que eu vou olhar quem é esse ângulo θ? Dá uma olhadinha aqui no exemplo que eu separei para vocês. Ainda peguei um plano inclinado que é bom para a gente relembrar algumas coisas. No plano inclinado, eu representei força normal, e aí, em vez de representar a força peso, que estaria perpendicular aqui, eu já representei as componentes do peso que a gente mais usa, tá? P seno, descer o plano inclinado, P cosseno aqui, perpendicular a essa situação do plano inclinado. Ângulo de inclinação θ, fechou. No nosso exemplo, eu quero imaginar que esse bloco desce o plano inclinado com velocidade constante, movimento uniforme. Beleza. E eu representei, então, um atrito possível que pode existir entre a superfície do plano e o bloco durante esse escorregamento. Fechou. O que você vai pensar? Desenha aqui, e aí você pode até colocar pontilhado, só tomar cuidado que isso que a gente está desenhando aqui pontilhado não é uma força, e sim, ó, o que eu estou desenhando pontilhado aqui será o vetor deslocamento, embora vetorial, não é uma força, tá? Tanto que eu até esqueci, a gente vai fazendo aqui, o editor coloca em preto e branco, acelerado lá depois, que a gente tem que representar todo mundo aqui como vetorial. Voltei. Então é o seguinte, sempre eu vou olhar o ângulo entre o deslocamento e qualquer uma das forças que eu queira. Por exemplo, se eu pegar o ângulo entre o P seno e o deslocamento, dois na mesma direção e mesmo sentido, o ângulo entre esses caras é zero. E a gente sabe que o cosseno de zero é 1. O que significa? Que o trabalho do P seno nessa situação será positivo e a gente chama trabalho positivo de trabalho motor. O que significa isso? O motor desse movimento provavelmente é o P seno. Se ele não for sozinho o motor, ele está ajudando nesse movimento, beleza? Agora, se eu for olhar a força de atrito, dá uma olhada que o ângulo muda, tá, gente? E aí é o seguinte, o que eu tenho que tomar cuidado? Eu coloquei esse θ aqui de laranja, mas eu tenho que tomar cuidado que o ângulo entre o deslocamento aqui e a força de atrito, nesse caso, por exemplo, eu vou chamar de alfa. E aí eu poderia mudar aqui na minha anotação e colocar aqui o alfa, para não confundir. Não é o ângulo do plano inclinado, é o ângulo entre deslocamento e a força. Nesse caso é 180 e a gente sabe que o cosseno de 180 é menos 1. Quer dizer que o trabalho da força de atrito vai dar negativo. A gente chama isso de trabalho resistente. Essa força, ela resiste ao movimento. E o trabalho da normal aqui, ó, por exemplo, um outro cara pra gente, o ângulo entre a normal e o deslocamento é um ângulo de 90 graus. O que significa isso? Cosseno de 90 é zero, que o trabalho da normal é nulo. Por que esse cara está pontilhado? Porque esse resultado é extremamente importante. A força normal nunca realiza trabalho. Isso aqui é sempre válido.
Esse cara pode mudar, às vezes o peso pode realizar trabalho resistente, outras coisas podem acontecer, mas a normal nunca realiza trabalho. Uma outra dica, outra força que nunca realiza trabalho, resultante centrípeta, tá? Normal, resultante centrípeta, sempre com trabalho nulo, fechou? Então é o seguinte, entendemos duas maneiras para calcular, vimos como encontrar o ângulo, que significa trabalho motor e trabalho resistente. Agora, eu vou pensar um pouco mais fisicamente com vocês sobre o que significa uma força realizar trabalho, que é um nome às vezes meio genérico. Quando uma força realiza trabalho, essa é a maneira de fornecer ou retirar energia de um sistema. Eu tenho algo parado, vou colocar em movimento, eu realizo trabalho. Eu tenho algo em movimento, quero parar, eu realizo trabalho. Então eu preciso de força para adicionar ou remover energia do sistema. Tanto que eu posso ver que as três principais forças que a gente precisa lembrar como calcular o trabalho são força resultante, peso e força elástica, tá? O trabalho da força resultante, caso ele exista, ele vai ser sempre variação de energia cinética. Isso é o teorema da energia cinética e é muito importante. Professor, não sei o que é energia cinética. Na próxima dica rápida, continua acompanhando o canal, vai ter lá pra gente quem são esses tipos de energia, fechou? Segunda coisa, trabalho da força peso. Sempre que o peso realizar trabalho, isso vai ser menos variação de energia potencial gravitacional. E sempre que a força elástica realizar trabalho, menos variação de energia potencial elástica, beleza? Por que que nesses dois casos tem um negativo? E aí eu vou tomar cuidado e vou dar um exemplozinho aqui para vocês. Dá uma olhadinha aqui o seguinte, se eu pegar o meu canetão aqui na minha mão, e eu quero levar ele para um lugar mais alto. Então eu estou levando ele aqui para um nível mais alto. À medida que esse cara subiu, você vai ver, próximo vídeo, quando a gente falar de energia potencial gravitacional, que ele ganhou energia potencial gravitacional. Mas lembra que o peso quer levar ele para baixo. Então o peso, ele foi o quê? Oposto, ele resiste ao ganho de energia potencial gravitacional. Vale o mesmo pensamento para a força elástica, mas é importante entender o trabalho dessas principais forças e a relação entre esse trabalho e a energia, beleza? Pessoal, essa foi mais uma dica rápida.